Todo mundo fala pra gente que quanto antes você começar a investir, melhor é. Afinal, a fórmula dos juros compostos tem o Tzinho lá de tempo. E quanto mais tempo você ficar investido, melhor é. Mais rentabilidade vai trazer para você, mais o dinheiro vai trabalhar para você. Mas aí eu te pergunto, depois dos 30, 35, 40 anos de idade, 50 anos de idade, será que vale a pena ainda investir? Porque muita gente chega nessa idade e às vezes não começou a investir. E aí fica nessa dúvida, poxa, será que vale a pena começar ou não vale a pena começar? Pois bem, nesse vídeo eu vou te apresentar de forma detalhada o que você precisa fazer com o seu dinheiro se você já chegou nos 35 mais, vamos dizer assim, aonde você deve investir, aonde você não deve investir e principalmente o que você precisa fazer e priorizar com o seu dinheiro. Olha, depois dos 35 mais, vamos dizer assim, para ficar mais didático, as pessoas elas não podem se dar ao luxo de apostar, fazer um investimento arriscado com o seu dinheiro, afinal, foi anos ali acumulando aquele patrimônio e aí você não pode se dar ao luxo de simplesmente chegar e falar assim, ah não, agora eu vou apostar todo o meu dinheiro aqui numa ação, num fundo imobiliário, sei lá, numa criptomoeda. A gente tem que chegar numa certa idade, pensar e falar assim, poxa, deu trabalho pra caramba para juntar esse dinheiro até aqui. O que eu vou fazer agora para conseguir uma rentabilidade boa e trazer segurança? Afinal, a gente não tem mais o tempo que uma pessoa de 20 anos tem, mas também a gente precisa utilizar o dinheiro ao nosso favor para a gente usufruir e viver cada vez melhor. E é justamente isso que eu vou te apresentar nesse vídeo. Mas primeiramente eu vou dividir esse grupo dos 35 mais em duas pessoas diferentes. A primeira pessoa é aquela que chegou com um certo patrimônio, mas juntado ali, acumulado de forma desordenada. Ela foi acumulando, foi lá, comprou um terreno, depois vendeu, comprou um carro, depois revendeu o carro, foi juntando ali, comprou uma casa, comprou um imóvel, e ela foi juntando o patrimônio ali meio de forma bagunçada, mas chegou nos 35, nos 40 anos e está lá, com um certo patrimônio, mas meio bagunçado. E a outra pessoa é que chegou com os 35 mais, que não tem patrimônio nenhum, chegou totalmente perdido e fala assim, caramba, agora o tempo bateu aqui na minha porta e eu não sei o que eu faço, o que eu preciso fazer. Eu até tenho um certo dinheiro que eu ganho ali, mas está tudo bagunçado e eu não sei o que eu faço para tentar melhorar a minha vida financeira. Então existem esses dois tipos de pessoa. Eu não sei qual que é a sua situação financeira hoje, se você já chegou com uma certa estrutura, bagunçada, mas já chegou com uma certa estrutura, ou se você realmente não tem nada, não tem nenhum patrimônio, recebe até um bom salário, mas não sabe aonde investir, como fazer para investir. E o que a gente vai montar aqui, essa carteira estruturada, vai servir para as duas pessoas. Então, vamos lá. Primeiramente, no que você precisa evitar. A primeira coisa que você precisa evitar é investir em ações arriscadas. O que eu falo com isso? Na época teve um boom das ações da Magazine Luiza, que são ações do varejo, né? A Magazine Luiza que todo mundo conhece. E aí teve um boom dessas ações porque todo mundo, ela saiu de centavos e ela multiplicou o patrimônio das pessoas em vários dígitos. E aí depois, né, teve a derrocada da ação e muita gente acabou perdendo dinheiro com essas ações. O que acontece? Se você evitar esses três tipos de ação de construção civil, ação de varejo e ação de aviação, você já sai na frente de muita gente. Infelizmente, muita gente perde dinheiro com ações aqui no Brasil porque investem em setores arriscados, porque elas querem procurar justamente a nova Magazine Luiza, aquela ação que saiu de centavos e multiplicou por várias vezes. E aqui na tela eu já vou mostrar para vocês o que acontece se você investir nesse tipo de ação. A gente está vendo aqui na tela a ação da Azul, que é a companhia aérea. Olha só para você ver esse gráfico, que loucura. A gente está aqui desde 2017, então a ação saiu de R$ 22,99 e aí chegou a um pico de R$ 61,35 e aí hoje está custando R$ 1,09. Aí você imagina, se você investe o seu dinheiro numa ação de companhia aérea, você vai ver o seu patrimônio cair tanto que você vai falar assim, cara, isso aqui não é para mim, isso aqui realmente bolsa de valores é um cassino, sendo que na verdade você investiu num setor que não se deve investir. E outro exemplo aqui também são as ações da Ambipar, que ficaram muito famosas atualmente, né, depois dessa subida repentina dela aqui. Então a ação, ela foi lá e fez o IPO dela, ou seja, ela foi lá e começou a operar na bolsa de valores, com preço de aproximadamente R$ 2,69 lá em 2020. E aí a ação ficou aqui, ela deu uma disparada, né? Dobrou o valor ali e aí muita gente começou a investir. Ela chegou a 84 centavos. Mas olha só
Agora, o que aconteceu no final do ano passado, em 2024? As ações multiplicaram o seu dinheiro de forma exponencial. E aí, depois disso, acabou voltando para 35 centavos e agora está em 29 centavos. Ou seja, seu patrimônio oscilou de uma maneira totalmente brusca. E imagina você investindo num setor desse, um setor que é modinha entre alguns investidores e as pessoas acabam vendendo uma coisa que de fato não é. Então você deve evitar esses setores da moda, setores que todo mundo fica falando. Quando todo mundo fala alguma coisa, pode desconfiar. Tem coisa errada ali. E aí a empresa acabou pedindo até recuperação judicial agora recentemente. Outro caso, igual eu estava mostrando para vocês, da Magazine Luiza. Olha só, para vocês verem como é que funcionou. Então a ação lá em 2011 estava R$ 4,75, depois teve vários grupamentos aqui, ela estava custando centavos na época. E aí depois disso, olha, aqui em 2015, 77 centavos. E ela chegou em 2020 a R$ 242 reais. E hoje está aproximadamente R$10. Ou seja, imagina você pegar esse gráfico, essa loucura que é investir em alguns setores e ver o seu patrimônio totalmente diluído ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que você deve fazer é evitar setores arriscados. A segunda coisa que você precisa fazer e entender é que tirar o seu dinheiro da poupança e rentabilizar ele de uma maneira melhor, até mais segura do que a poupança. Não estou falando para você tirar todo o seu dinheiro da poupança, se você quiser deixar um pouquinho lá para uma reserva de emergência. Afinal, a poupança ela é bem didática, bem fácil e todo mundo tem um acesso. E aí você consegue sacar ali num sábado, num domingo, num feriado, coisas que às vezes no CDB ou no Tesouro Selic você não vai conseguir. Então, a segunda coisa que você precisa evitar é deixar todo o seu patrimônio na poupança. Existe hoje o Tesouro Selic que está rendendo quase o dobro da poupança e é um investimento muito mais seguro do que a poupança. Então, a segunda coisa que você precisa evitar é justamente isso, deixar todo o seu patrimônio na poupança. Eu tenho inclusive um vídeo aqui que eu fiz recentemente com a minha mãe, que é uma poupançuda, sempre deixou o dinheiro na poupança, mas aí eu mostrei para ela, por A mais B, que deixava no Tesouro Selic, ia render muito mais do que a poupança, ela ia também ter segurança, ia ter rentabilidade muito melhor do que a poupança. Então, evita deixar o seu dinheiro na poupança, busque investimentos tão bons quanto a poupança e melhores de rentabilidade do que a poupança. A terceira coisa que você precisa evitar ao máximo é confiar no seu gerente do banco, naqueles assessores de investimento. Infelizmente, pessoal, a gente está vivendo uma fase muito ruim na vida dos investidores, que as pessoas confiam cegamente o seu dinheiro na mão de um assessor financeiro. E aí aquele assessor financeiro, aquele assessor do banco, infelizmente, muitas vezes, eles querem o melhor para eles, o melhor para o banco, as melhores taxas para o banco e não para você. E às vezes eles acabam indicando alguns investimentos, alguns COIs, por exemplo, que são investimentos péssimos para o investidor, mas é excelente para o banco, é excelente lá para o assessor de investimento, porque ele vai ganhar muito dinheiro em cima de você. Então, evite assessores de investimentos, evite confiar 100% no assessor de investimentos. Se ele falou alguma coisa para você, pega aquela informação, vai atrás de outra pessoa, vai atrás de outra opinião, para você realmente formar uma opinião e não confiar cegamente naquele assessor de investimento. Agora chegou a parte onde eu vou mostrar para você aonde você deve investir. Os 35 mais deve investir o seu dinheiro. Por que eu falo isso? Porque a gente tem aqui, depois dos 35 anos, vamos ser bem sinceros, a gente já tem uma estrutura de trabalho. A gente não fica naquela igual quando a gente está com 18, 20 anos de idade, mudando de emprego de um lugar para o outro, tentando buscar algo melhor. Depois dos 35, as coisas tendem a arrefecer um pouquinho ali, você já está mais estável no seu emprego, às vezes você já é um funcionário público, às vezes você já é um seletista ali de uma maneira muito mais fixa e já fica ali mais seguro naquela empresa, ou você já é um empreendedor, um empresário, enfim. Depois dos 35 mais, as coisas tendem a arrefecer um pouquinho, você já não fica trocando de emprego igual você trocava com 20 anos de idade. E aí, eu criei aqui uma carteira para a gente investir depois dos 35 mais. E aí ela está aqui na tela já para você verificar aonde que a gente colocaria o nosso dinheiro. E aí aqui eu coloquei 25% no Tesouro Selic. O Tesouro Selic hoje está pagando aproximadamente 15% ao ano, ou seja, uma taxa muito boa. Nos últimos 30 anos, para você ter uma ideia, a gente ficou na média de 12,75% de taxa do Tesouro Selic, ou seja, uma taxa muito atrativa. A renda fixa no Brasil é muito atrativa. Então você precisa deixar uma parte da sua carteira no Tesouro Selic,
que é ali que você vai ter a sua liquidez diária. Se você precisar de tiver algum imprevisto, você vai conseguir sacar de imediato, né? Se não for sábado e domingo e feriado, você consegue sacar de imediato. Então, o Tesouro Selic ele é muito bom, ele vai trazer uma segurança, uma robustez para a sua carteira. E a gente colocou aqui 25% do seu patrimônio no Tesouro Selic. Depois, a gente colocou aqui 20% no Tesouro IPCA. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente é um país inflacionário, as coisas tendem a subir de preço todo ano, todo mês a gente vai no mercado, todo mês a gente se assusta com as contas aqui e não é para menos. A inflação tende a aumentar cada vez mais. E você precisa fazer o quê? Proteger o seu dinheiro. E para isso, para você proteger o seu dinheiro, ou seja, ganhar a inflação e mais uma taxa de juros em cima daquilo dali, você precisa colocar o seu dinheiro nos tesouros diretos, no tesouro indexados à inflação. E eu coloquei aqui, até abri o site aqui para mostrar para vocês como que funciona. A gente hoje tem aqui no Tesouro IPCA+, aqui eu estou no site do Tesouro Direto com a minha própria conta logada aqui, igual vocês veem aqui no Bruno, aqui do lado aqui, o Bezinho. E aí a gente tem, Tesouro IPCA pagando 7,89% com vencimento em 2029, Tesouro IPCA 2035 pagando 7,37% ao ano. A gente tem Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento em 2045 com a taxa de 7,8% ou 7,08%, ou seja, você vai estar ganhando o IPCA mais essa taxa aqui. E por que que isso é interessante? Porque você vai estar protegido da inflação, a alta inflação que acontece aqui no Brasil. Mas tem um detalhe, nesse caso aqui, nesses títulos do Tesouro IPCA, você precisa esperar até o vencimento, porque senão pode acontecer uma oscilação. É uma renda fixa, mas tem uma oscilação ali de preço. Então você precisa levar até o vencimento. Se aqui está falando que para você levar até 2040, compre com esse objetivo. Não é aquele dinheiro que você vai investir ali e daqui um mês, 6 meses, daqui um ano você vai querer tirar, porque às vezes ele pode estar um pouco baixo ou um pouco acima. Se estiver acima, ótimo, mas ele pode estar um pouquinho para baixo. E aí você vai ter que aguardar até o vencimento para você sacar de forma que você consiga toda essa rentabilidade proposta aqui no início da operação. Aí a gente colocou aqui também Ações Brasil, empresas perenes e de dividendos, 20%. Por que eu coloquei 20% aqui de ações, empresas perenes e de dividendos? Porque vocês lembram que quando eu coloquei lá, assim, pessoal, evitem essas empresas aqui, evite aviação, construção civil, varejo. Mas tem outro lado da moeda também, que são as ações perenes, as ações de dividendos, ações que crescem ao longo do tempo na cotação e distribuem caminhões e caminhões de dividendos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Olha só, eu separei aqui uma empresa de energia elétrica, que é a Engie Brasil. Olha só, a gente está aqui hoje, ela está cotada a R$ 30,50. Eu vou colocar aqui o máximo. Olha só, olha que gráfico. Que beleza de gráfico, né? A gente começou lá em 2002 com R$ 2,29, ela foi subindo, né? Tá vendo como o gráfico ele é muito melhor do que aquelas ações do varejo, do que aquelas ações da aviação civil? E todo o período aqui ela rentabilizou 1.230% de rentabilidade. Ou seja, ela cresce na cotação e distribui muito dividendo. Outra empresa também que é fantástica nesse quesito é o Itaú, por exemplo. Banco Itaú. Hoje ele está sendo cotado a R$ 36,00. Eu vou colocar aqui máximo para a gente ver. Olha só, lá em 2009 estava R$ 10,00. Olha, rentabilizou 248% nesse período todo. Tá vendo que a cotação ela sempre sobe, ela às vezes cai, igual teve aqui, nessa época aqui de março, vocês lembram? Março de 2020, época da pandemia. E aí as ações caíram bastante. Depois disso, olha, as ações recuperaram e agora está em R$ 36,00. E aí, por que a gente fala para você investir em ações aqui, em ações perenes, em ações de dividendos no Brasil? Porque o Brasil é um país, as empresas gostam de pagar dividendo, porque são isentos de imposto de renda, até então. E aí você consegue lucrar juntamente com a empresa, com o sócio majoritário lá da empresa, com a empresa. Se o Itaú está lucrando, eu estou lucrando também. Se a Engie está lucrando, eu também estou lucrando. E aí você consegue comprar boas empresas a bons preços e receber bons dividendos ao longo do tempo.
Outra classe de ativo que eu coloquei aqui são os fundos imobiliários, ou seja, você vai estar investindo em imóveis, você vai estar comprando imóveis, só que de forma muito mais barata, vamos dizer assim. Você não consegue ali comprar um shopping de uma vez, mas você consegue comprar uma cota daquele shopping e receber aluguéis sobre aquele investimento. E é justamente isso, o poder dos fundos imobiliários é te pagar aluguel mensalmente. E aqui eu coloquei até a cotação do IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, e olha só como ele é muito mais estável. Vou botar aqui o máximo para vocês verem. Olha só, começou lá em 2020, né, esse índice, 9,98, e hoje está em aproximadamente R$13. A cotação ele vai subindo devagarinho, aos poucos. É um imóvel, ele não vai dar aquela explosão na sua cotação, mas também vai te pagar ali um aluguel mensal, ou seja, muito interessante. Para depois dos 40, 50 anos, quanto mais aluguel você receber, quanto mais renda passiva você receber, melhor é. E é justamente esse o intuito aqui dos fundos imobiliários. E aqui eu coloquei uma parte de 15% no exterior. O que eu falo no exterior? Por que a gente precisa investir uma parte do nosso dinheiro fora do Brasil? Ou, pelo menos, atrelado ao dólar. Porque o Brasil, infelizmente, a gente perde muito poder de compra com o nosso real, desvaloriza cada vez mais. E a gente antigamente, né, era R$1, você comprava $1. Hoje, um dólar está comprando praticamente R$5,33. A gente, infelizmente, o nosso real ele desvaloriza muito ao longo do tempo e a gente precisa ter uma classe de ativo que nos protege justamente dessa desvalorização do real. E nada melhor do que você investir no exterior. E aqui a gente colocou 15%. E aí aqui tem um pulo do gato, vamos dizer assim, porque muita gente fala assim, olha, manda seu dinheiro para fora do Brasil. Mas aí, pessoal, aqui vamos ser bem honestos, a gente é um investidor médio, pequeno investidor, a gente não é grande investidor. E aí a gente vai fazer essa taxa, né, a transformação do nosso real para o dólar e a gente vê que tem IOF, tem o spread, tem as taxas, e a gente perde um dinheirão nisso para mandar dinheiro para fora, para a gente comprar diretamente lá na Bolsa Americana. E aqui a minha opinião, o que a gente precisa fazer, o que é melhor para nós. Eu coloquei aqui o IVVB11, que é o índice, que é um ETF, né? Tá aqui, vou botar o máximo aqui, hoje ele está custando R$417. É um ETF que você consegue comprar na Bolsa Brasileira. Por que eu falo que é mais fácil você comprar um ETF? Tá vendo aqui o gráfico dele? Só cresce ao longo do tempo. E aí você vai estar exposto indiretamente à Bolsa Americana e ao dólar. Por que eu falo isso? Porque você vai estar comprando diretamente aqui com uma taxa anual muito mais baixa. A gente vai mandar hoje R$1.000 para fora, você vai pagar o IOF, você vai pagar o spread, você vai pagar taxas. E para retornar esse dinheiro para o Brasil é a mesma coisa, ou seja, você vai perder muito dinheiro para levar e para trazer esse dinheiro. A não ser que você fale assim, não, Bruno, mas é porque eu pretendo morar lá nos Estados Unidos daqui a 10, 15 anos. Aí tudo bem, aí você precisa realmente ficar fazendo remessas para mandar o seu dinheiro para fora, mas caso contrário, se você investir aqui no IVVB11, que tem uma taxa de administração muito baixa no ano, você já vai estar exposto ao dólar e é uma moeda forte. E eu falo que dessa forma é melhor para você investir mais fácil, porque você vai estar ali comprando diretamente na bolsa, você não vai estar precisando abrir uma conta numa corretora fora para você enviar o seu dinheiro para fora, então é muito mais fácil, a gente tem que facilitar a nossa vida. 35 mais, você já tem que olhar assim e falar assim, opa, eu quero uma parte do meu dinheiro protegida. Eu quero uma parte do meu dinheiro que me protege da inflação, eu quero uma parte que eu tenha uma liquidez diária, eu quero uma parte que eu receba aluguéis mensalmente, eu quero uma parte do meu dinheiro que ações valorizem e me paguem dividendos. E é justamente esse o intuito da carteira. E aí um detalhe também importante é para você ter a sua reserva de emergência, e aí você pode até ter sua reserva de emergência no Tesouro Selic, ou na própria poupança, né? Onde eu falei para você que não precisava tirar tudo. Você pode deixar uma parte lá do seu dinheiro na poupança, que é para uma reserva de emergência. Às vezes foi lá, o pneu furou, o carro estragou, aconteceu alguma coisa de saúde, você precisa pagar um exame, e o dinheiro está lá na poupança, você vai lá, passa o seu cartão, e aí você tem acesso àquele dinheiro de forma facilitada. Então, é importantíssimo você ter uma reserva de emergência que cubra seus gastos ali pelo menos de 3 a 6 meses. E aí, cada um tem um detalhe sobre a reserva de emergência. Às vezes, um servidor público ele não precisa ter uma reserva de emergência de 6 meses,
Mas às vezes um empreendedor que ali fica oscilando o seu patrimônio, o seu rendimento todo mês, é importante para ele ter um tempo maior de reserva de emergência, tá bom? Então cada um aqui cria a sua reserva de emergência de acordo com as suas necessidades. E aqui, pessoal, chegando ao fim, depois da nossa carteira montada, o que eu falo para vocês, o que eu de verdade dou a minha opinião que funciona. Não adianta depois de uma certa idade, depois dos 35 mais, você ficar querendo priorizar a rentabilidade. Você deve priorizar o aporte. Por isso que eu falei, depois dos 35 mais, você já está com um emprego mais ou menos fixo, você já não está naquela correria do dia a dia, então você já tem uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade do seu salário. E aí você não deve buscar rentabilidade, ou seja, você não deve apostar querendo buscar, agora eu cheguei nos 35 mais e eu estou meio perdido, não sei o que eu faço, agora eu vou arriscar tudo. Não é assim. Você tem que priorizar o seu dinheiro e falar assim, poxa, beleza, agora eu já consigo aportar mais. Porque uma pessoa que tem 40 anos, ela consegue aportar mais do que uma pessoa que tem 20. Essa é a lógica do negócio. Então você precisa realmente priorizar nos seus aportes. Uma pessoa que tem 40 anos, ela aporta muito mais do que uma pessoa que tem 20. Então, você não vai buscar uma rentabilidade alta, você não vai buscar o jogo do tigrinho, você não vai ficar buscando aquela pirâmide. Agora a pirâmide está no início, eu vou colocar todo o meu dinheiro lá. Pessoal, fuja disso. Fuja dessas rentabilidades, esses absurdos de rentabilidade que o pessoal, olha, agora a gente vai dobrar o seu dinheiro, triplicar o seu dinheiro em 1 ano, 2 anos. Pessoal, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. E a gente já está com 35 mais, então a gente tem que ficar velhaco com essas coisas. E aí eu te falo o seguinte, priorize no seu aporte. Se você conseguir fazer uma renda extra, faça renda extra. Se você tem aquele terrenozinho lá que está parado lá, só juntando mato, vende aquele terreno, invista num negócio melhor que vai te trazer renda passiva todos os meses. Coloque no seu caderno ativos e passivos, todos os meus ativos, ou seja, tudo que dinheiro entra para mim. E passivos, tudo aquilo que sai do meu bolso. E aí eu tento diminuir os meus passivos para aumentar os meus ativos. Isso que você deve fazer, priorizar o seu aporte, priorizar fazer renda extra, mas não ficar naquela correria buscando uma rentabilidade que às vezes vai te colocar numa enrascada. Você quer um exemplo prático sobre isso? Às vezes a pessoa está com 3 carros dentro de casa, 2 carros dentro de casa, sendo que às vezes tem 2 carros dentro de casa, uma pessoa trabalha de home office e nem precisa daqueles 2 carros. Aí, poxa, por que não prioriza então? Fala assim, cara, vamos vender esse carro aqui e a gente consegue investir esse dinheiro, porque, poxa, um carro parado que está lá na garagem, vai pagar IPVA, às vezes paga seguro, paga combustível e você está lá com dinheiro parado, só gastando dinheiro e não está rentabilizando nada para você. Então são coisas simples que às vezes você fala assim, poxa, realmente, se eu vender esse carro aqui, eu consigo investir ele e trazer mais dinheiro para mim. Então agora é o momento de você parar, colocar a mão na cabeça e falar assim, opa, eu vou realmente ver quais são os meus ativos, quais são os meus passivos e trazer dinheiro para mim, trazer dinheiro para o meu bolso. Que foi só um exemplo do carro, mas às vezes tem o 13º, tem o FGTS que está parado, que às vezes o governo vai lá e te dá uma possibilidade de você sacar aquele dinheiro. Às vezes você foi lá e recebeu uma herança e está com aquele dinheiro e não sabe o que faz. Então são infinitas possibilidades de você aumentar os seus ativos e diminuir cada vez mais os seus passivos. Pessoal, uma das coisas é certa, dá muito certo investir depois dos 35 mais. Não fica pensando, falando assim, poxa, agora a vida já tá mais da metade, agora não vale a pena investir. Vale a pena investir sim, de maneira muito segura e muito eficaz, do jeito que eu te mostrei aqui agora. Então, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado nesse vídeo, te mostrado essa carteira aqui completinha para você começar a aplicar, começar a ver o seu dinheiro trabalhar por você. Então, pare e pensa, vale a pena investir e tem que começar hoje. Não fique esperando mais 10, mais 15 anos não. Não espere chegar aos 50, aos 60 anos. Mas comece hoje, porque realmente quando você começar hoje nos 35, nos 40, às vezes nos 50, daqui a 10, daqui a 15 anos, quando você estiver lá com 50, 65 anos, você vai falar assim, caramba, que bom que eu comecei a investir, que bom que eu comecei naquela época, que bom, porque hoje eu já estou recebendo mais renda passiva, é mais dinheiro no seu bolso. Então, pare e pensa, vale muito a pena. Só não pode fazer besteira com o seu dinheiro, com o seu suado dinheiro. Bom, espero que eu tenha te ajudado hoje, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou desse tipo de vídeo, se você se interessou por esse modelo de vídeo, encaminhe para algum familiar, alguém, para o seu pai, para sua mãe, para algum tio, algum primo que queira investir e sempre fala assim, ah não, agora não é o momento, agora já passou a minha vez,
Então encaminhe esse vídeo para ele ou para ela, para eles começarem a investir o quanto antes. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe sua curtida, deixe seu comentário aí embaixo que eu vou responder cada um. Bom, vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.